Olá, seguidores e amigos do meu canal. O vídeo de hoje é sobre a PEC 298, que é uma proposta de emenda constitucional que está sendo levada ao Congresso e deve ser debatida nos próximos meses, diante do recesso. Provavelmente só vai ser debatida no ano que vem, 2017. Eu queria levar para vocês alguns aspectos jurídicos que estão envolvidos nessa proposta de emenda constitucional e alguns dos quais eu debati no Hangout, cujo link vai constar na descrição agora desse vídeo. E que quem quiser se aprofundar no tema, eu recomendo que assista ao Hangout inteiro. O que está por trás dessa proposta de emenda constitucional? Meus amigos, essa proposta de emenda constitucional é a maior teratologia, monstruosidade jurídica que eu já vi na minha vida. E eu já vi muita coisa cabeluda. Agora, essa supera todas elas. Para começar, pela forma como foi feita. Essa proposta de emenda constitucional propõe-se a emendar exatamente o quê? Resposta: uma disposição transitória. Isso é uma coisa tão completamente sem pé nem cabeça que eu não consigo entender como é que alguma pessoa pode levar a sério a proposta de você emendar uma disposição transitória. Porque veja o que é uma disposição transitória. Pelo próprio nome, tá? A gente percebe que disposição transitória é algo que é destinado a fazer efeito por um período limitado de tempo e depois se extinguir. E é exatamente isso. Acontece que todas as disposições transitórias da Constituição de 1988 já estão extintas. Já foi operada a transição e aquilo não faz mais efeito. Ora, o que significa emendar algo que está extinto? Eu estive buscando uma analogia para as pessoas entenderem o tamanho do absurdo que é isso. Vocês imaginem uma casa que ficou abandonada durante muitos anos, desabou, se destruiu, deteriorou, virou uma verdadeira ruína. Tá? Aí a ideia seria o quê? Fazer uma reforma dessa ruína para transformar a ruína de uma residência na ruína de uma loja. Isso seria uma emenda numa disposição transitória. Tão absurdo quanto isso que eu acabei de dizer. Então, a primeira coisa é isso. Quer dizer, a forma é uma coisa absolutamente descabida. É uma coisa que eu realmente não consigo entender. Como é que um parlamentar consegue ler um negócio desse e não considerar isso uma piada? Uma piada de muito mau gosto. Mas vamos nos abstrair da forma e vamos falar no conteúdo. Bom, qual é o conteúdo? O conteúdo é simplesmente transformar este Congresso Nacional, dar a esse Congresso Nacional poderes constituintes a partir de fevereiro. Bom, em fevereiro não vai acontecer porque vai haver o recesso parlamentar agora e ele só volta em fevereiro. Não há como aprovar essa proposta de emenda constitucional até lá. Se isso for adiante, esse processo constituinte vai começar mais tarde. Mas a proposta inicial é essa, em fevereiro. Mas o que significa isso? Vamos ver o que é uma constituinte. Amigos, uma constituinte é o que existe de mais fundamental em qualquer país. O poder constituinte originário é o poder supremo, é o poder maior. Tudo o mais num país está limitado por sua Constituição. Constituição essa que é feita pelo poder constituinte originário. Ora, o poder constituinte originário não tem uma Constituição para estabelecer limites. Então, o poder deles é virtualmente ilimitado. Pode qualquer coisa. Há uma certa pressão internacional, há certos acordos internacionais
que provavelmente servirão como limite. Mas esse limite é meramente simbólico, é um limite que as pessoas observarão para ter boas relações com seus vizinhos. Mas se não tiver interesse em manter boas relações com seus vizinhos, não precisa nem observar esses limites. Tá? Então é uma coisa assim, de um impacto tão grande que, entre outras coisas, os países que realmente levam esses processos a sério, eles não concebem a ideia de que uma Constituição entre em vigor sem passar por um plebiscito, para que a população decida se realmente quer que aquilo seja a Constituição do país ou não. Algo que, infelizmente, nós nunca tivemos nenhuma das nossas Constituições aqui no Brasil. Porque aqui o povo é um mero detalhe. O povo é uma contingência que a gente tem que, de vez em quando, fazer uma festinha para torná-lo feliz e deixa ele para lá. Lamentavelmente, é assim que o povo desse país é tratado. O mais importante disso, de vocês entenderem, é o seguinte: esses deputados e senadores que estão hoje no poder não receberam autorização da população para fazer uma Constituição originária. Eles não receberam do povo o poder constituinte originário. Eles estão tentando se autoconceder esse poder. Isso é algo tão absurdo quanto uma pessoa se autoconceder procuração para falar em nome de uma outra pessoa e, por exemplo, vende a casa dessa pessoa, embolsa o dinheiro e depois a pessoa diz: mas eu não te dei autorização para vender a minha casa. Não, mas eu tenho a procuração sua que eu mesmo passei para mim mesmo. Então, porque eu passei a procuração para mim mesmo, para representar aquela pessoa, essa procuração é válida e eu posso fazer o que eu quiser em nome dessa pessoa por causa de uma procuração que eu passei para mim mesmo. É isso, essa PEC 298, independentemente da forma, independentemente dessa coisa completamente sem pé nem cabeça, que é uma proposta de emenda de uma disposição transitória que já está extinta. O fato é que eles estão usurpando de nós, população, um poder que nós não demos a ele. E pior do que isso, eles fazem isso exatamente no momento em que o nível de credibilidade deste Congresso nunca foi tão baixo. Em toda a minha vida, e pelo que eu pude estudar de história, em toda a história do Brasil, nunca o Congresso Nacional teve uma credibilidade tão baixa. E esse Congresso, com essa credibilidade tão baixa, que tem pelo menos metade dos seus membros respondendo pelo menos inquérito sobre crimes importantes de desvio de dinheiro, de participação em esquemas criminosos, essas pessoas querem se autoconceder o direito que não receberam de nós, população, de fazer uma Constituição originária. Meus amigos, não é exagero dizer que isso é um golpe de Estado. Nós não podemos permitir de forma alguma que isso vá para frente. Observem, meus amigos, eu não estou dizendo que nós não precisamos de uma Constituinte, nós precisamos sim. Essa Constituição que nós temos foi promulgada em 1988. De lá para cá, mais de 50 emendas constitucionais já aconteceram. Significa que essa Constituição é emendada algo como 2 vezes por ano, ou mais. Então, significa o quê, meus amigos? Que essa Constituição é absolutamente inviável. Eu não conheço país no mundo que tenha uma Constituição que receba 2 emendas por ano. Pois é, a nossa recebe. Significa o quê? Não tem mais condição da gente usar essa Constituição. Precisamos sim de uma Constituição, de uma Constituinte originária. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte: primeiro, quem faz Constituição não é Congresso Nacional. Quem faz Constituição é deputado constituinte, não é deputado federal nem senador.
é deputado constituinte. E segunda coisa, Constituição não é lei. Constituição é algo diferente, tem uma dinâmica diferente, tem uma proposta diferente de uma lei. Constituição é uma carta de princípios, é uma lista de valores que devem ser seguidos não apenas pela lei, não apenas limita a lei, mas que deve nortear as pessoas nas suas relações normais, em casa, o marido com a mulher, o pai com o filho, o vizinho com o outro vizinho, os colegas de trabalho entre si. Uma Constituição é algo como existe nos Estados Unidos, tá? Que lá, uma pessoa quando termina o 2º grau, ela sabe a Constituição inteira de cor. Aqui no Brasil, pouquíssimos advogados sabem a nossa Constituição de cor. E não adianta muito saber, porque, como eu acabei de dizer, ela é emendada 2 vezes por ano. Então, se eu fizer um esforço para decorar a Constituição hoje, ano que vem está desatualizado, porque mudou. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês, número 1, essa proposta de emenda constitucional como está é um golpe de Estado. Primeiro, porque esses parlamentares que estão aí jamais receberam a incumbência de fazer a Constituição. Eles não podem se autoconceder esse direito. Só a população pode conceder esse direito a eles. Segundo, quem faz Constituição não é Congresso Nacional, não é deputado nem senador. É a Assembleia Nacional Constituinte, composta por deputados constituintes. É isso que faz a Constituição. Terceiro, Constituição não é lei, Constituição é uma carta de princípios, algo que, infelizmente, o Brasil nunca teve. E se nós permitirmos que isso vá adiante, não é dessa vez que nós vamos conseguir. Eu conclamo todos vocês que estão me ouvindo a, de alguma forma, se manifestarem, fazerem com que as pessoas vejam, sobretudo fazer com que esses deputados e senadores vejam, que nós não concordamos com isso. Nós não aceitamos que um processo constituinte originário seja formado desta maneira. Ele precisa do crivo popular, que esse processo constituinte que eles estão querendo implementar agora não tem. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e dê o seu joinha aqui embaixo. Até a próxima.